Boa noite, o meu nome é Sebastião e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, e a parábola dos credores e devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor na lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Nesse mandamento, de Jesus fica claro um enorme e profundo ensinamento. Amarás o Senhor teu Deus, e semelhante a esse, amarás o próximo. Não simplesmente amarás, mas como a ti mesmo. Temos nessa assertiva a impressão de que são duas coisas distintas: amar a Deus contra amar ao próximo. Na verdade, o Espiritismo nos mostra que ambas querem dizer exatamente o mesmo. Não se pode amar a Deus sem, na mesma proporção, amar ao próximo. Deus é. No Espiritismo, Deus é definido como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sendo eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, o Criador do universo e de todos os seres, não como uma forma antropomórfica, mas como o princípio inteligente por trás da ordem e harmonia cósmica, a quem se chega pela razão e pela observação das leis naturais. É, portanto, Deus, o Criador de todas as coisas e de todos os seres minerais, vegetais, animais e espécies inteligentes existentes no universo. E sendo isso, é o nosso Criador. O Criador do nosso vizinho, do nosso irmão de família, de nossos pais, dos nossos amigos. E também daquele sujeito chato, irritante, desonesto, malfeitor ou assassino. Porque tudo vive e evolui dentro de Deus. E Ele está em tudo. Mas intimamente, nós, 2000 anos após Jesus, ainda não conseguimos entender que a mensagem dele foi deixada para ser assimilada aos poucos, na simplicidade do dia a dia e na passagem dos muitos séculos.
para ser praticada quando a humanidade estiver madura o suficiente. Ainda hoje, apesar de passados 2 milênios, temos simpatia por aqueles que se deram melhor na vida. Seguem a mesma filosofia religiosa, frequentam os mesmos círculos que nós, seguem o mesmo entendimento e, no final das contas, nosso santo se afina com o dele. Por outro lado, não somos atraídos por aqueles que discordam de nós, nos criticam, são de classe social muito inferior, têm personalidade controladora, etc, etc, etc. E então, temos duas personalidades. Uma para o grandão, Deus, e outra para o ser humano, próximo. E separamos ele de sua criação. Fica mais fácil para se explicar, pois nosso semelhante deixa de ser semelhante e passa a ser culpado de qualquer coisa que não nos agrada. Na verdade, dentro da escala evolutiva, chegará um dia em que vamos conseguir entender no coração que o que nos incomoda só o faz porque não está resolvido dentro de nós. Isso me lembra, para ilustrar a história personificada por Morgan Freeman no filme Todo-Poderoso, onde ele interpreta Deus. E Jim Carrey é o protagonista que pede poderes divinos. E ao reclamar da falta de controle divino, recebe o poder de Deus por uma semana, aprendendo na prática que os desafios e a paciência são oportunidades de crescimento, não dádivas instantâneas como mostram os vídeos e memes inspirados no filme. Morgan Freeman diz: se você pedir paciência a Deus, Ele te dará? Ou Ele te dará a oportunidade de você desenvolver a sua paciência? Se pedirmos coragem, Ele nos dará coragem? Ou nos dará a oportunidade de sermos corajosos? Se nós pedirmos união na família, Ele nos dará harmonia e alegrias? Ou a oportunidade de desenvolvermos o amor no grupo familiar? Da mesma forma, para qualquer coisa que pedirmos a Deus, Ele nos proporcionará a oportunidade de desenvolvermos algo que, no fundo, já está dentro de cada um de nós. Basta sintonizarmos com isso. Temos o poder de cocriar, outorgado a nós pelo Divino Criador, que vive em nós, e cocriaremos continuamente, queiramos ou não. Nossos pensamentos acionam continuamente nosso poder criador. E cocriamos mesmo sem saber disso. Mas será que o que mentalizamos é claro e nos fará bem? Será que não estamos puxando a brasa para a nossa sardinha, sem nos preocuparmos com a sobrevivência do próximo? Será que a lição que estamos aprendendo não é mais importante para nós que o conforto que a nossa visão espera? A enorme dificuldade que temos é que convivemos com os efeitos, com os resultados das nossas próprias criações mentais. E na grande maioria das vezes, não gostamos desses efeitos.
Mesmo porque eles se manifestam como o desequilíbrio que nós achamos que Deus deveria agir com o próximo, mas não conosco. E se essa energia foi criada por nós, hoje ou no passado, como células divinas, ela vai produzir efeitos bons ou maus, segundo nossa intenção. Na grande maioria das vezes, egoísta, espelhando o nosso estágio vibracional. E aqui cabe o faze aos outros o que quer que eles vos façam. Segundo as leis do universo, o que nós acreditamos que serve para o nosso semelhante, serve para Deus e serve para nós. Parece exagerado, mas mesmo no presente nós nos observamos resolvendo mentalmente os problemas de injustiças sociais, usando um exemplo atual no âmbito da política nacional ou do planeta, através de atitudes truculentas que têm como endereço figuras de liderança, esquecendo que eles também são nossos semelhantes, encaminhada na direção do bem e do amor, e que mais cedo ou mais tarde vão retomar essa trilha. Ora, essa é a energia que nós enviamos e é dela que nós respiramos. Da mesma forma, atitudes de raiva, orgulho, superioridade, medo, ódio, estão, ao ser geradas, em primeiro lugar, contaminando nossas vestes, nossa aura, o perispírito, e manchando com as mesmas energias desagregadas que nós achamos que serviriam para os próximos de nossas relações. E essas energias produzem os nós, traumas, dentro do corpo espiritual, que vai, dependendo da nossa postura mental e emocional, descarregar no corpo físico. Na forma de, por exemplo, de doenças, e produzimos na nossa mente os cânceres que carregamos em nossos corpos físicos. No final, é a benevolência divina permitindo que não continuemos por séculos convivendo com essas energias deletérias. Ou seja, somos 100% responsáveis pelos nossos próprios dissabores, pois eles normalmente espelham o que nós vibramos moralmente. O mundo que nós acreditamos que seria o ideal. E pelo nosso livre-arbítrio, nós, seres humanos, estaremos praticando isso nas etapas iniciais de nossa vida maior, influenciados pelo ego mais ou menos forte, para nos sobrepormos aos demais, quando, na verdade, somos semelhantes. Aqueles que procuram a cura precisam entender que boa parte da responsabilidade sobre suas dificuldades, sejam elas provindas de aborrecimentos, contrariedades ou mesmo doenças, tem em si mesmo o causador principal, pelas razões citadas. Entendendo também que o reequilíbrio passará pela identificação e mudança do padrão vibratório, que produziu esse desequilíbrio energético. Se conseguirmos mergulhar em nós mesmos e identificar as próprias fraquezas, já estaremos produzindo a cura. Ou construindo um ambiente melhor, em vez de procurar a cura fora, no outro.
viveremos uma egrégora de paz e tranquilidade, onde a saúde e a harmonia imperam. À medida que vamos amadurecendo espiritualmente, vamos gradativamente entendendo que o crescimento do grupo resulta em benefício individual, da equipe, da cidade, do país, do globo terrestre e do universo. Porque é o resultado coletivo que define a elevação vibratória do ambiente. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência que devemos usar sempre em todas as coisas para com o nosso próximo. Parábola dos credores e devedores. Dai a César o que é de César. Deve ser compreendida seguindo o princípio de que devemos agir com o outro como queremos que o outro haja conosco. Jesus condena todo prejuízo que possamos causar ao nosso semelhante, qualquer que seja ele, respeitando os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos com a família, sociedade, autoridade, tanto quanto com os indivíduos em geral. Esse preceito vai contra o egoísmo, chaga ou ferida da humanidade que, junto com a vaidade e orgulho, impedem a ascensão dos seres humanos. Somente com sua eliminação e o aumento da preocupação com o coletivo crescendo no coração da raça humana, irá dar lugar ao verdadeiro amor. Esse amor, que cresce em razão direta da fé raciocinada, desenvolve a moralidade e conquista as relações simpáticas e sinceras que persistirão para sempre e ajudarão o ser a trilhar o caminho da existência na Terra. Quanto mais o indivíduo se esclarece, maior e mais forte fica a crença na existência do mundo espiritual, no amar ao próximo como a si mesmo, sem preconceito de casta, forma, cor ou credo. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, íntegro, consciencioso, é procurar em torno de si identificar todas as dores que incomodam seus irmãos, para atenuá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque cedo ou tarde encontraremos todos dessa família em mundos mais adiantados, mundos de regeneração, e os espíritos que compõem essa família são, como nós mesmos, filhos de Deus, destinados a elevar-se ao infinito. O amor é de essência divina e todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É o que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Vamos passar para a próxima fase do trabalho de hoje, que é a fluidoterapia, o passe magnético. Muito obrigado.